Oi, 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 gente, boa tarde, boa tarde. Vamos chegando para a gente ter um papo agora muito legal. Vamos almoçar juntas, né? Essa segunda-feira aí para começar a semana. Deixa eu me apresentar para você que está chegando. Eu sou Dani Stefanello e por aqui eu ajudo mulheres a se tornarem a mulher que Jesus tem chamado ela para ser. E quero te dizer que hoje a gente vai conversar sobre algo que é fundamental, sobre o primeiro passo que a gente precisa estar dando em direção a esse lugar que é tão bom, que é perfeito, que é agradável, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Que é a gente se tornar inconformada. Porque a gente precisa, né? Porque precisamos ser mulheres inconformadas. Então, vem junto, chama aí, caminha aí para as amigas que você sabe que vão também, né, curtir esse tema, vão sim ser abençoadas aí com essa conversa e vão se tornar cada vez mais inconformadas para caminhar em direção ao que Deus quer para a vida de cada uma delas, tá? Vamos chamando a pessoal, vamos convidando. E aí, gente, o que é que eu quero começar dizendo para vocês, né? Tudo começou, né, essa reflexão sobre o ser, o estar inconformada, vem de Romanos 12:2, né? Versículo que está lá em Romanos 12:2, que é um versículo até muito falado, muito recitado, né? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme através da sua forma de pensar para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida, né? Isso eu aqui parafraseando e querendo trazer para você, né? Cada detalhezinho aí dessa passagem. Não se amoldem, não se conforme, tem versões que falam. E é por isso que a gente vai falar sobre a questão de ser inconformada, da importância de ser inconformada. Por quê? Conformada, né, ou amoldada, como diz em outras versões, diz respeito a gente o quê? Está ali numa forma, né? Num molde. Só que esse molde, né, do mundo não é um bom molde, não é uma boa forma aí para a gente estar, né? E Deus também não nos fez para que a gente seja colocada aí em forminhas. Imagina aí, né? Uma forma de gelo, por exemplo, para que a gente seja colocada ali, né? Cada mulher num quadradinho, ou enfim, né? Hoje tem gelo aí de todos os formatos, mas não deixa de ser uma forma aí única. Então, nós não fomos feitas para sermos colocadas ali, né? Cada uma num espacinho daqueles e ficarmos todas iguaizinhas, né? Ficarmos todas do mesmo formato, muito menos no formato aí do mundo. Então, existe sim aí, né, já nesse início, duas questões que são muito importantes. A gente não se amoldar e não se amoldar aos costumes e comportamentos aí do mundo. Não se conformar. E aí, às vezes, o que acontece muito é que a gente se conforma. Ou, né, como às vezes a gente fala ali, né, a gente se acomoda. E aí, em algumas situações da vida, enfim, né, vai em questões, em comportamentos, em hábitos, com o nosso corpo, a gente tende aí a ir se deparando com os desafios ou se deparando com questões ou situações que não nos agradam, mas muitas vezes a gente acaba tendo elas como normalizadas, tendo elas aí como algo que vai se tornando tão corriqueiro que acaba passando, passa a fazer parte da nossa vida e a gente esquece que a gente pode sair dali, que essa forma pode sair do congelador e pode, né, descongelar e mudar de forma. E aí a gente acaba ali, né, em vez de aproveitar então, né, atentar para isso, fica-se estática, fica-se presa e fica-se num lugar de muita insatisfação. Eu vejo que é muito comum hoje, nós mulheres, né? A gente às vezes senta assim numa roda de conversa e a conversa gira muito em torno de queixas, de reclamações, de dificuldades,
Não que a gente não deva, não possa, né? E não deva realmente, porque é importantíssimo compartilhar as dificuldades, ter uma amiga para desabafar, importantíssimo, ter uma amiga para a gente se aconselhar, ter, né, uma rede aí de apoio para a gente buscar mudanças, correr atrás aí, né, do que a gente quer. Mas quando se torna apenas um falar, né, não é nem um expressar, é um falar, porque é tão automático e a gente tá ali. Ai, porque tá cansativo, ai, porque tá difícil, ai, porque tá muito corrido, ai, porque não tem tempo, ah, porque o filho, o marido, a casa, o trabalho, tá tudo bem complicado. E o que eu percebo é que essa conversa, muitas vezes, ela é tão comum e tão repetida que vai dando uma sensação de que a vida é assim mesmo. Ai, a vida da mulher tem que ser assim mesmo. A vida, né, nossa vida precisa estar nesse padrão, né, corrido, sem tempo, sufocado, né, cabelo em pé com filho, sem saber como resolver, insatisfação no trabalho. E aí, não, vamos lá, porque é assim, todo mundo está passando por isso, está todo mundo, né, nessa mesma situação. Então, de alguma forma, a gente assimila isso como algo comum, já que, né, eu ouço um discurso muito semelhante de muitas outras pessoas. E aí, a excelente notícia é que não é. Pode até ser comum, porque realmente acontece muito hoje, mas não é normal. Não é normal ter uma vida excessivamente atribulada, estressada, cansada, exausta, com relacionamentos familiares, né, conturbados, estressados, grito, xingamento, confusão dentro de casa, né, estresse no trabalho, dia sim, dia também. Não é normal. Né? Não é isso que Deus quer para a gente, está lá na palavra. Né? Nós temos aí uma vida plena para ser desfrutada, uma vida plena, né? Uma vida de satisfação, uma vida de contentamento, uma vida que tem desafios, tem uma vida que, né, vamos aí nos deparar sempre com ajustes, vamos, mas que é plena, que é feita aí, né, para a gente se deleitar nela, para a gente poder viver aí cada momento, cada fase, cada estação. E compartilhar isso com você aqui hoje é super, né, fácil, super tranquilo, porque hoje essa minha jornada aí já está, não vou dizer que completa, porque não completamos, né? Como diz Paulo, mas seguimos para o alvo sempre, mas a caminhada já foi muito grande, né? O trajeto percorrido já foi muito, muito comprido. E hoje eu posso olhar e dizer, não, o que é normal? É uma vida mais tranquila, é a gente poder, né, não se deixar se tomar pelo mundo, pela correria, pelos estresses, etc. É normal a gente ter uma casa que vive em paz, é normal a gente ter relacionamentos amorosos, tranquilos, respeitosos, né? É normal, isso é que é normal, a gente viver com tranquilidade, com confiança, não se desesperando, né? A cada manhã com que tudo que tem que fazer, resolver e dar conta. E aprender tudo isso foi um processo na minha vida, um processo aí trilhado com Deus de quase 20 anos, quando lá atrás, né, com filhas muito pequenas, casa, marido, trabalho, faculdade, etc., eu me vi uma mulher extremamente estressada, extremamente grosseira, impaciente, irritada, frustrada, chateada, incomodada, tudo que você imaginar. Você, né, não me achava, né, eu não me achava uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, não me achava bonita no espelho, não achava que aquela vida estava boa, não me sentia feliz e acordava todo dia procurando isso. Dizer, como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Não. E essa felicidade tá onde? Como é? Como é? E eu achava que vinha onde? Da minha força, né? Do meu braço. Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que acontecer. Eu tenho que ir aqui e ajudar, né? E fazer o outro mudar e convencer e mostrar que tá, que tem que ser diferente. Mas aí, de repente, eu me deparo com esse versículo, né? De Romanos 12:2 falando, né? E para mim foi como Deus falando no meu coração, olha, não se amolde ao padrão desse mundo, né? Não se conforme, né? Não se conforme. Por quê?
porque não é na sua força, porque não é assim do jeito que você está pensando, não é esse o caminho, né? Eu lembro de um momento, de estar num momento com Deus, ele dizer assim, tá, tudo isso que você fez até agora, falar, gritar, né, ser grossa, né, tentar ensinar de todo jeito, tentar forçar, tentar... Funcionou? Não. Não. Então preste atenção aqui agora um pouquinho, né? Deixa eu transformar a sua forma de pensar para você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do meu coração para sua vida. E eu, uau, uau, como assim, né, Deus? Como é isso? Não fazia a menor ideia de como era isso, não fazia a menor ideia de como esse se chegar nesse lugar, não fazia a menor ideia. Mas eu decidi ali uma coisa, eu disse, eu quero. Ah, eu quero. Eu quero. E aí a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava estar inconformada. Porque até ali eu estava estressada, insatisfeita, mas de alguma forma conformada. Porque quando não dava certo, eu dizia, ah, mas será que é assim mesmo então? Será que é assim mesmo então? Será que sou eu que estou querendo fazer diferente, mas é assim mesmo então? E acabava que eu queria, né, voltando para aquele olhar ali de que talvez seja assim, eu é que não estou, né, sabendo lidar com isso aqui. Não, mas eu precisava, não, realmente eu preciso estar inconformada. Eu preciso olhar e dizer, não quero esse lugar, não quero esse quadradinho para mim. Não vou, né, não quero estar aqui, né, dessa forma, não quero me sentir assim, ou eu não quero me relacionar assim, eu não quero que no meu trabalho as coisas funcionem assim, que eu me sinta assim. E sabe por quê, gente? Eu falo muito, né? Assim, como é importante a gente estar inconformada. Porque, assim, só uma mulher inconformada, ela persegue as mudanças. Só uma mulher inconformada vai perseguir as mudanças. Porque se enquanto eu estou acomodada, porque o lugar da acomodação, ele não é necessariamente aí um lugar ruim, né? Ele às vezes é um lugar difícil. Tem pessoas que se acomodam em situações difíceis. Tem. Mas por um motivo, né? Um dos motivos é de que eita, engasguei, nosso funcionamento, né? Nosso cérebro, nossa mente, ela tende a buscar ali o comodismo, o gastar menos energia, né, as coisas. Por isso que rotina ali é tão bom, tudo do mesmo jeito é tão bom, por isso que é tão fácil fazer o mesmo caminho sempre para o trabalho, por isso que a gente reage às situações sempre do mesmo jeito, porque é mais fácil. É mais fácil, né? Falando dos nossos processos internos é mais fácil. Mas aí a gente precisa então se conformar, porque estar conformada é sempre uma tendência muito mais forte. Então, às vezes não está tão bom, mas quando eu penso que eu vou gastar tanta energia, que talvez seja desgastante, que talvez seja cansativo, ou que talvez eu nem sei o que fazer, aí eu acabo e não vou me mover agora. Quem sabe amanhã melhora, quem sabe amanhã muda, quem sabe amanhã as coisas, né, sejam diferentes. E aí eu até tenho até um ímpeto de não tô gostando disso, tá ruim, né? Mas eu não rompo, eu não vou, né? Eu só me incomodo, mas eu não me, eita, calma, não fico inconformada. Eu tô lá, incomodada, mas não inconformada. Porque quando eu tô só incomodada, eu não tô saindo dali. Eu não tô saindo dali. Então, para a gente poder sair de onde a gente está, nos lugares que não estão bons. Por quê? Porque né, se eu quero ser a mulher que Jesus me chama a ser, não é para um lugar que está, com certeza, tá? Um lugar que está ruim, que está desagradável, que está estressante, que tá, não é para esse lugar. Então, se eu quero ir para esse, em direção, né, a esse lugar, eu preciso me conformar. Eu preciso não querer mais ser daquele jeitinho ali, reagir daquela forma, sentir daquele jeito, pensar daquela forma. Porque muitas vezes a gente, né, já vem aí, nós somos o que pensamos. A gente tem, né, somos moldados aí com uma forma de ser, com uma forma de pensar. E é muito comum a gente achar que o que a gente acha que é o certo. Não julgo. Que a gente aprende uma forma de ser na vida
né? Valores, preceitos, temperamentos, contextos aí familiares, formas de se relacionar, de se comunicar. E aí chega num determinado momento da vida onde eu vou me deparar com diferenças, né? Porque eu fui criada de um jeito, você de outro, colega de outro, né? Às vezes marido de outro, amigo de outro, e aí eu me deparo com as diferenças. E quando eu me deparo com essas diferenças, a maior tendência é eu achar que, dentre todas essas opiniões ou dessas percepções, a minha é a correta, que foi ela que eu aprendi ao longo da minha vida. E isso prende a gente nesse lugar de conformismo. É assim que é, porque é assim que eu aprendi, é assim que tem que ser. Mas quando eu me coloco nesse lugar, né, de inconformada e que eu digo não é esse lugar. Não é porque de repente, né, eu aprendi assim que tem que ser assim, que é dessa forma que eu vou chegar, né, onde Jesus tem me chamado para ser a mulher que ele tem me chamado para ser. Não é. Então a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa ter essa clareza de que eu não vou me conformar com os comportamentos e costumes do mundo, com a forma de pensar que às vezes vem sim de constituições né, de todo o nosso meio cultural, familiar e etc. E hoje em dia, né, muita mídia, muita informação, muitos bombardeios aí de o que é certo, né, como deve ser para ser o ideal, como deve ser, o que você deve ter para você ser feliz. E a gente vai se conformando e vai ali. Ai, não, então, o dia que a minha família for assim, eu vou ser feliz, porque está dizendo aqui. Aí eu vi um post que para eu ficar feliz, contente, eu tenho que ter aquela determinada peça ali de roupa. Ou eu vi que, ai, não, um casamento feliz tem que ter aqui, né? Esse check, esse check, esse check, esses itens aqui. E eu fico esperando isso chegar. E eu fico esperando isso chegar. Mas nós não precisamos esperar chegar, né? Nós não precisamos esperar chegar. Nós podemos nos mover em direção a esse lugar. E aí, olhando para esse versículo, olhando para essa passagem, eu quero trazer para você 3 pontos, né? 3 atitudes, 3 posicionamentos que vão te ajudar a ver, né, e a realmente pôr em prática esse ser inconformada, esse ser, esse não querer estar onde eu não está bom, onde está difícil, onde não está me fazendo feliz, onde não está me fazendo bem, onde nitidamente não é onde Jesus gostaria que eu estivesse. E o primeiro ponto é: você precisa decidir. Nota aí, você precisa decidir. A passagem já começa assim, né? Não se amolde. Quem é que não se amolda? Nós precisamos decidir não estarmos nesse molde. Nós precisamos decidir não ficar onde não está bom. Então, primeiro passo, primeiro ponto é: tome uma decisão. Tome uma decisão. Olha, a partir de agora, eu, né, não vou mais ficar nos lugares onde não me fazem bem, né? Onde não me fazem bem. Olha, eu não estou falando que a gente vai sair correndo dos lugares, a gente vai sair correndo das pessoas, a gente vai sair correndo dos relacionamentos. Nada disso, tá? Nada disso. Estou falando que eu vou precisar escolher e decidir não estar nesses lugares pensando como o mundo pensa. Né? Ninguém aqui vai pegar uma mala, botar tudo dentro e sumir do mundo, né? Não é isso também que Deus quer. Mas onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, né, na minha vida social, enfim, todos os meus papéis, eu vou estar inconformada se ali não tá bom. E eu vou precisar entender ali porque não tá bom. Vou precisar olhar para isso. Porque enquanto eu tô só ali, né, acomodada, eu não tô olhando para isso. Mas quando eu tô inconformada, eu começo a olhar e questionar por que não tá? O que está acontecendo aqui? Qual é o ponto aqui? O que está difícil? O que não está caminhando?
Qual é a minha maior dificuldade nisso aqui? E aí eu começo a olhar para isso. Então, não quero me conformar em estar na minha família e estar infeliz, estressada e estar, né, insatisfeita. Isso significa que eu vou fazer a mala e sair correndo? Não, isso significa que eu vou buscar como fazer, né, isso tudo mudar com o Senhor. Como fazer, né, a vontade de Deus vir para esse lugar através da minha vida. Porque aí é quando ele fala, a gente vai, né, pro ponto 2, que é você precisa permitir. Você precisa permitir. Então, primeiro o Senhor te diz, né? Olha, não se amolde, não se conforme em pensar como todo mundo pensa, em querer o que todo mundo quer, em, né, em agir como todo mundo age. Não se conforme com isso. Não se conforme com isso. Mas deixe, permita que eu possa, né, mudar aí a sua forma de pensar, para te mostrar uma nova perspectiva de vida. É você realmente permitir que Deus venha te apresentar a perspectiva dele para a sua vida. Deus, ele tem uma perspectiva sobre nossas vidas, né? Sobre nossas vidas. Então, a gente às vezes esquece, né? A gente não acessa essa perspectiva. Piloto automático, minha perspectiva e vou. Né? Sim, muitas vezes é isso. Piloto automático. Eu acordo, coloco o meu óculos e vou viver a minha vida sob a minha perspectiva. Mas a nossa perspectiva não é boa, perfeita e agradável. Nem sempre é. A maioria das vezes, na verdade, não é. Então, quando eu permito que Deus me transforme através da minha forma de pensar, através da forma como eu percebo tudo em minha volta, através da forma como eu penso sobre cada assunto, a partir da forma como eu decido, a partir da forma como eu escolho, a partir da forma como eu me relaciono, tudo isso. Quando eu deixo ele me transformar a partir daqui, aí sim, aí sim eu vou poder estar entrando no trilho, né? Vou poder estar entrando no trilho que vai me levar a ser a mulher que Jesus me chama para ser. Né? Vai te levar nesse trilho, vai te colocar nesse trilho que vai te levar a ser a mulher que Jesus te chama para ser. Então, eu preciso então decidir e eu preciso em seguida permitir. Por quê? Porque se eu não permitir, Deus não vai ser, né, invasivo. Eu digo que ele é um gentleman. Né? Ele é um gentleman. A gente precisa permitir. Ele não vai invadir, ele não vai, né? Não, não é desse jeito. É com amor, por amor. E a gente precisa permitir, com amor e por amor também. Né? Com amor e por amor. Então, poxa, se eu penso, se eu olho essa situação que eu estou vivendo e eu não estou insatisfeita, opa, eu não vou me conformar. Eu não vou me conformar. Eu vou decidir que eu não quero que isso continue assim. E aí eu vou permitir que Deus me transforme. Como? Deus, como é que você vê isso aqui? Como é que você vê essa situação? Como é que você vê essa pessoa? Como é que você vê essa questão? Como é que você vê, né, tudo isso aqui que eu estou vivendo, que eu estou, enfim. E aí eu começo a ver novamente. E aí, você pode dizer assim, ai, Dani, mas complexo. Não é tão simples assim. Né? No começo, não. Mas quanto mais você vai praticando e quanto mais você vai indo com o Senhor nesse movimento, mais você vai aprendendo. Igual você praticar uma língua. Você vai aprender inglês. Você não sabe nada de inglês. Aí você chega lá na primeira aula. É muito complicado. É muito difícil. Às vezes a gente fica perdida, não é verdade? Mas quando eu vou aprendendo, olha, vou mudando a minha forma, né? De pensar ali para aquele inglês, para aquela língua, como é que ela é construída, como é que ela funciona, como é que é a gramática, como, enfim. Eu não vou aprendendo e não vai ficando cada vez mais fácil.
Então, mudar a nossa forma de pensar com o Senhor é a mesma coisa. No começo é muito difícil. No começo, como eu falei para vocês, eu não sabia por onde começar. Eu não fazia ideia como seria isso. Eu não fazia ideia de como é que seria possível, né, essa mudança, mas o que eu descobri na prática é que é um processo, é que sim, no começo ali você precisa se dedicar àquilo, tá atenta, né? Você faz um esforço um pouco maior para aprender, mas quando você entende, né? Quando a lógica do reino se acomoda e aí sim molda o seu pensamento, as coisas fluem de outra forma. De outra forma. Boa tarde, Maria. Maria tá dando boa tarde aqui, tudo bom? Entende, gente? Faz sentido para vocês isso? Então, quando eu vou permitir que o Senhor molde meus pensamentos, lembra disso. Poxa, se eu quiser aprender qualquer coisa que você decidir aprender, é um moldar, não é? É um ajustar a sua forma de pensar. Então, pensar com ele, né? Pensar como ele também. Então, assim como você aprende tantas outras coisas, você pode estar aí permitindo que Deus transforme através da sua forma de pensar. E o terceiro ponto que você, né, precisa estar atenta é que você deve estar, né, você pode provar, você pode avaliar. Olha como Deus é bom. Você pode avaliar. Como assim, Dani? Porque ele fala aqui, olha, se você permite que eu te transforme através da sua forma de pensar, você vai conhecer o quê? A minha boa, perfeita e agradável vontade para sua vida. Então, se eu estou aqui fazendo algo que eu acho que é certo, que eu acho que tem que ser assim, que eu acho que, né, vai resolver o problema, e eu estou provando que não está funcionando, eu tenho a oportunidade de fazer o que Deus vai me direcionar, pensando como Ele, olhando para a situação, para as pessoas como Ele. E aí, o que é que vai me dizer se eu estou no caminho certo? O que é que vai me dizer se eu estou conseguindo? A gente não faz prova, né? A gente faz lá o curso de inglês. Eu vou pegar o exemplo do curso de inglês. Eu faço lá meu curso de inglês e aí eu tenho uma prova oral, escrita, né? Tem a que a gente escuta, né? O listening tem de escutar, então eu vou fazer aquela prova ali, eu escuto, eu falo, eu escrevo, e aí com o Senhor eu vou provar aqui também, ó, tá bom, tá perfeito, tá agradável, porque aí eu sei que eu tô indo em direção a Ele, aí eu sei que eu tô vivendo as coisas de Deus, né? Aí eu sei que eu tô caminhando para esse lugar. Então você precisa decidir. Você, né, precisa permitir. E você deve sim estar, né, avaliando, provando. E aí, quando a gente vai com ele, né, e ele diz, vai por aqui, e aí você vai. E quando você vai, você encontra essa boa, perfeita e agradável vontade, você prova e vê que é bom. Você prova e vê que é bom. Né? A palavra nos chama, né? Provar e ver como o Senhor é bom. Então, quando a gente começa a caminhar segundo a vontade e desejo de Deus para a gente, quando a gente começa a verdadeiramente, né, se colocar como inconformada diante das questões, situações que não estão boas, diante de como eu tenho me sentido, diante de como eu tenho me relacionado, enfim, como tem estado a minha vida, e eu começo a ter a minha forma de pensar transformada por Deus, eu começo a experimentar aprovar dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. E isso é uma ótima forma da gente estar avaliando. Por quê? Porque a nossa tendência é, né, a gente sempre puxar a sardinha do nosso lado, em que sentido? Sempre querer fazer como a gente acha que é melhor, a gente sempre, né, a gente sempre tende a querer voltar ali para, deixa eu fazer como eu fazia antes, que é mais fácil, que é no automático, que é mais prático. Mas aí a gente vai ver que se a gente volta, a gente não vai encontrar essa perfeita vontade de Deus, né? Esse lugar. A gente não vai. Então, à medida que a gente vai caminhando com Ele, na medida que nós vamos sendo transformadas, nós vamos
provando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E isso é um presente, porque né, ele faz um convite para a gente e ele vai né, nos abastecendo de dizendo, olha, tá vendo, filha, como é bom? Tá vendo, filha, como é bom? Não que a nossa motivação deva ser essa. Nós vamos seguir a Deus por amor, né, a quem ele é e tudo que ele fez por nós, mas ele é tão bom que ele vai mostrando pra gente, olha aqui, né? Olha como é mais leve o meu jugo. Olha como pensar, né, em tudo que é bom, amável, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, né, tudo que é digno de honra. Olha como é melhor pensar assim. Olha como é melhor ter o seu caráter aí, né, moldado aí, vivendo no fruto do espírito, né? Como é melhor você ter seu domínio, ter domínio próprio, você ter paciência, né, ser amorosa, você, né, ser uma pessoa amável. Olha como é bom. Olha como é bom. Então, gente, é esse o convite que eu tenho para fazer, né, para vocês aqui. É que nós possamos caminhar inconformadas com o que não está bom, segundo a vontade de Deus em nossas vidas. E que caminhando inconformadas, nós possamos ser dia a dia transformadas através da nossa forma de pensar. E que assim a gente possa desfrutar dia a dia da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, né? Esse é o caminho, a jornada, a trajetória que eu quero percorrer com você aqui. Então, né, se você tem esse desejo queimando no seu coração, fica por aqui, né? Compartilha também esse vídeo com as pessoas que você sabe também, com as amigas, com as mulheres que podem se juntar a nós, que vão gostar de estar aqui, que vão ser abençoadas em estar aqui, para que a gente possa trilhar juntas esse caminho em direção, né, a nos tornarmos cada dia mais a mulher que Jesus nos chama a ser, que esse lugar é o melhor lugar para a gente estar, porque é o centro da vontade de Deus. Tá? Então, nós vamos estar nos encontrando sempre por aqui e conversando muito mais sobre sermos inconformadas e buscarmos o Senhor dia a dia, tá bom? Então, quero desejar uma semana para você aí, olha, excelente, que você possa, né, seguir nessa semana olhando aí para algo que não esteja te agradando nesse momento, que você busque em Deus, né? Não quero mais estar aqui, não quero mais olhar dessa forma, Deus, como é que você me mostra essa situação, como é que você me mostra essa questão. Escolhe uma só, né? Porque às vezes a gente tende a parar ali e olhar em volta e dizer, ai meu Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Algo, uma só, né? Quero te encorajar essa semana a escolher uma questão, um ponto que esteja, que não esteja trazendo satisfação para a sua vida, e que você coloque diante de Deus e que você escolha sair desse molde, sair dessa forma, sair desse lugar e deixar ele transformar, né, a tua forma de ver, de visualizar, de entender tudo isso, para que ele possa te levar para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele nessa questão, tá bom? Então, olha, eu quero desejar para você aí uma ótima semana, um abraço assim muito apertado e a gente se vê em breve então. Beijo grande. Tchau, tchau.